Bom dia, irmãos. Nós estamos estudando um tema a respeito de batalha espiritual. A Bíblia descreve que há pelo menos 4 pecados em que Satanás tem um poder de ação maior sobre as nossas vidas. E quando isso ocorre, os lares, as vidas ficam mais pesadas, mais difícil, porque a presença de Satanás é uma presença que rouba, mata e destrói. É assim que ele é. Ele é um inimigo sutil, hábil, ele procura brechas, ele entende muito bem de brechas, porque a nossa natureza é dele, essa natureza pecadora que temos, que será erradicada apenas na vinda do nosso Senhor, ou na nossa passagem daqui para o Senhor. Essa natureza pecadora é dele, então ele entende muito bem as nossas mentes, as nossas emoções, ele sabe colocar... Tá, obrigado. Ele sabe colocar as pessoas perto de nós. Aqueles que são ansiosos, ele consegue... Aqueles que são ansiosos, ele consegue colocar um ansioso por perto. Aqueles que têm medo de doença, ele consegue colocar alguém contando uma doença. Aqueles que têm medo de finanças, ele consegue colocar alguém que acabou de quebrar. Aqueles que lidam mal com injustiça, Satanás consegue colocar alguém contando uma injustiça, ou consegue colocar você vivendo uma injustiça. Satanás, ele é hábil, ele é muito hábil. E nós temos que diariamente estarmos preparados para aquilo que ele vai fazer contra nós. Não podemos cair naquela ideia de que todo pecado está ligado ao diabo, porque nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E há um texto em Gálatas, aquele texto famoso sobre as obras da carne, onde ele diz assim: as obras da carne, não é do diabo, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia e adultério, sexo, iras, porfias, dissensões, facções, brigas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a ela, todo tipo de compulsão. É uma obra da carne. Porém, Satanás sabe usar o mundo para pôr a nossa carne para fora. Ele é hábil nisso. Só que existem alguns pecados em que a ação dele fica maior, como nós vimos. Então, são 4 os pecados em que a Bíblia mostra com toda a realidade. Efésios, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Primeiro pecado, ira, que nós vamos terminar de ver agora de manhã. O segundo, perdão. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Perdão. Terceiro, mentira. O diabo é o pai da mentira, porque ele vive pecando desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Então, a mentira. Quando mentimos, ele se torna nosso pai. E o último, a questão da vitimação. Senhor, isso de forma alguma te acontecerá. Tem compaixão de ti mesmo, isso de forma alguma te acontecerá. E o Senhor responde: arreda-te, Satanás, que é a vitimação. Então, esses 4 pecados. Nós já vimos a questão da ira. O que nós vimos? Nós vimos que ira tem 3 originais: tumos, que é uma ira explosiva; ergos, que é um mau humor; e paragorgizo, que é aquele incitar a ira. Já vimos essas 3 iras. Vimos da onde inicia. Primeiro, inicia de não aceitação, depois de insatisfação, depois de medo, depois de rigidez. E agora eu vou ver os 2 últimos pontos com vocês.
Queridos, porque muitas vezes você já confessou ira a Deus e ao seu parceiro e você não foi curado. Por que que muitas vezes isso ocorreu? Porque nós temos que entender uma regra bem simples. O que liberta é a verdade. Mas existem duas verdades básicas dentro de nós. A primeira, o que eu faço. Então, o meu ato. Eu estou bravo, eu estou irritado, eu estou explosivo. Isso é um ato. E quando você confessa isso, parte da libertação ocorreu. É simples. Então, parte do que você precisa ocorreu. Mas o problema é que todo comportamento externo tem que ter uma motivação interna. Então, o que ocorre conosco, que nós não somos mais libertos, mais livres, é porque nós não conseguimos entender o que está me levando a ter aquele ato. Então, você tem o arrependimento do ato, mas você não consegue entender qual é a motivação que está levando aquele ato. Está fazendo sentido? Quando você joga luz sobre as duas coisas, quando você joga luz sobre o ato e luz sobre a motivação do ato, aí você é totalmente liberto. O que a Bíblia nos ensina, em última instância, é: e conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta? Verdade. Só que 4 versículos abaixo diz o quê? João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, todo filho de Deus é plenamente livre quando ele se vê como filho. Se você se vê como filho, nada vai te faltar. Se você se vê como filho, você não queixa. Se você se vê como filho, você não irrita. Se você se vê como filho, você não tem medo do dia da morte. Se você se vê como filho, você não tem medo do futuro financeiro, porque você é filho. Vocês estão me entendendo? Só que para chegar nisso, nós temos que passar pela questão das nossas motivações. Então a gente tem que entender o que é o ato. Então aqui nós estamos entendendo que todos nós, em graus variados, temos irritação. E quem não tem para fora, tem para dentro. Porque alguns de nós não somos nem mal-humorados, nem explodimos. Mas alguns de nós são cheios de dores. Dói o trapézio, tem enxaqueca, dói as juntas, e vai por aí afora. Por quê? Porque quando você não põe para fora, você joga para dentro. E aí dói. O único jeito de isso não acontecer nem para fora, nem para dentro, é nós entendermos o que nos leva, não apenas o ato, mas o que nos leva, qual é a motivação que está me colocando naquela irritação. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? Que quando você ira, pode ser porque você não foi aceito. Quando você ira, pode ser porque você está insatisfeito com alguma coisa. Quando você ira, você pode estar com medo. Quando você ira, você pode estar sendo rígido. E agora eu vou citar as 2 últimas coisas que nos levam a isso. A primeira, a penúltima coisa, religiosidade. Apenas anote aí, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Meus queridos, a lei, ela é santa, justa e boa. Mas ela é essencialmente condenatória. Algum de nós aqui é chamado para ir no fórum para ser elogiado por ter obedecido à lei? Não. Você é chamado para ir no fórum para ser questionado se você descumpriu a lei. A lei, ela é essencialmente condenatória. Aí o que acontece? Alguns irmãos mais rígidos, mais autoritários, se eles estão na liderança, eles jogam sobre a congregação um peso muito grande de lei. Vocês estão entendendo? A lei é santa,
justa e boa. O alvo da lei é Cristo. O irmão Roger citou ontem, no período da manhã, quando ele partilhou. Porque o fim da lei é Cristo. Romanos 15, 3. O fim ali, a palavra fim significa o alvo. A conclusão da lei é Cristo. Então, tudo que a lei fala é Cristo. Se eu pegar a lei mosaica diz que não é para cortar o cabelo em redondo. E como é que nós fazemos com os nossos filhos? Quantos deles não têm o cabelo cortado em tigelinha? Então, se você leva ao pé da letra, irmão, você está em pecado. Porque a Bíblia diz que não é para cortar em redondo. Meus queridos, existe um espírito da lei. Qual é o espírito da lei? Quem cortava o cabelo em tigelinha eram as nações ímpias. Pronto. Então, qual é o ensino da lei? Não imite o mundo. Pronto. Entendemos o espírito da lei. Mas irmãos mais rígidos, mais tensos, mais autoritários, que foram ensinados no cabresto muito curto, que foram ensinados com regra, com lei, com coisa o tempo inteiro, que tiveram esse ensino o tempo inteiro, eles têm uma tensão interna dentro de si. E aí, eles ficam mais irritados, porque eles têm um senso de culpa constante e permanente dentro deles. São irmãos que reagem com mais irritação. Os irmãos estão entendendo? Para minha vergonha, eu por alguns anos, do início do meu ministério, como pregador, eu fui muito pesado. Eu pregava arrancando paletó, de bravo. Até que alguém me ensinou que se tem um apontado para frente, tem 3 apontados para mim. E aí o Senhor foi me visitando no tema da graça, para compreender como é a graça. Ela não pode ser leviana, permitindo tudo, óbvio, mas a graça tem que dar plena aceitação. Então, irmãos que são legalistas, esses irmãos são irritados. Vocês estão entendendo? Quem aqui tende a ser mais autoritário? Levanta a mão. Pois é. Vocês estão entendendo? Aí os irmãos podem ser mais irritados. Simples. Vou te dar, só anota aí, eu vou citar o texto. Só anota aí, Êxodo capítulo 19, versículo 16. Moisés está subindo no Monte Sinai para receber a lei. O irmão também falou ontem do texto. Ele está subindo lá para receber a lei. Então, o tema ali é lei. O texto bíblico diz assim: ao terceiro dia, quando ele subiu no monte, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte. E houve forte clangor de trombeta, e todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Por quê? Porque a voz da lei é uma voz assustadora, porque ela é condenatória. Por isso que Paulo, tomado pelo Senhor, ele pega Romanos 5 e diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há, Romanos 8, 1, não há mais nenhuma condenação sobre nós. Ele é firme, ele vai ser santo, muitas vezes ele vai nos lembrar a lei, vai lembrar o que é para nós fazermos, mas ele o faz de forma graciosa e leve, nunca naquele espírito condenatório que foi próprio da lei. Então, irmãos que são rígidos nesse ponto, são irmãos que se perdem. E, irmãos, eu vou dizer com o maior respeito do mundo, o microfone é um lugar perfeito para gente doente. Com todo respeito a mim, ao Roger e ao Gerson. Aliás, nós fomos muito. Né? Pela graça de Deus, temos aprendido a não ser. Por quê? Porque isso daqui dá poder. Jesus foi tentado em 3 coisas: transformar pedras em pães, prover o sustento básico. Foi tentado em pular do alto do pináculo e ser reconhecido como Messias.
buscar aceitação de forma indevida. E qual foi a terceira tentação? Satanás o leva a um alto monte e diz, tudo, mostra a glória desse mundo e diz, tudo isso te darei se você prostrado me adorar. Qual é a tentação do Senhor? Poder. Sabe qual é uma das coisas que dá poder? Autoridade. Só que sabe qual é o ensino de autoridade nas Escrituras? Nós não a buscamos. O Senhor é quem nos coloca. Nós não a buscamos. O Senhor é quem nos coloca. A primeira vez que a palavra autoridade aparece na Bíblia, Jesus está conversando com um centurião, e o centurião pede para que o Senhor vá curar o servo dele, e o Senhor diz, eu irei. Mas aí o centurião é tomado por uma fé e diz, Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Quando ele falou de autoridade, ele falou que ele está primeiro o quê? Sujeito. Aí ele diz assim, e digo a este vai, e ele vai, e aquele vem, e ele vem. Só pode ter autoridade quem sabe se sujeitar à autoridade. Um homem, por exemplo, que não se sujeita à voz de Deus através da sua esposa, ele não está pronto para ter autoridade. Porque naquele momento quem tem a voz de Deus é ela, não ele. Por isso que o texto mais famoso de casamento, e vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos no temor do Senhor, e vós maridos amai a vossa mulher. O texto mais famoso é precedido de qual versículo? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a gente se sujeita a qualquer um de nós. Queridos, eu, o Roger e o Gerson estamos partilhando. Nós estamos aqui em 200 irmãos. Quantos irmãos podem ministrar o nosso coração? Os 200. Os 200. E se nós não entendermos isso, nós não estamos habilitados para isso daqui. Os irmãos estão entendendo? Então, quando você tem esse espírito legalista, você tanto vai ficar irritado, quanto você vai produzir irritação nos outros. Porque tudo tem que ser daquele jeito. Vocês estão entendendo? E o último. Então, já falei sobre aceitação, sobre insatisfação, sobre medo, sobre rigidez e sobre legalismo. A última coisa que produz irritação, abuso. E aí eu preciso explicar para os irmãos. Nós temos crianças pequenas no nosso meio, então eu vou apresentar com bastante jeito. Eu vou precisar que os adultos façam um esforço para me acompanhar, porque eu não posso ser espontâneo, nem posso contar histórias para que vocês entendam o que eu estou transmitindo. Então, vou ser extremamente respeitoso com as crianças. Existem 5 formas de abuso. Deixa eu dar o texto. Existe um texto clássico em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira é revelada quando há injustiça. Qual é a exegese desse texto aqui? A exegese é injustiça, é tudo aquilo que é feito que não é conforme a glória de Deus. Ponto. Tudo que a gente faz que não é conforme a glória de Deus é injusto e vai provocar ira. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que agora eu vou fazer uma aplicação. Nesta vida humana existem algumas injustiças que são gravíssimas. E elas provocam ira. Então, quando a gente tem uma pessoa muito irritada, o que a gente investiga? A maior das injustiças é uma palavrinha chamada abuso. É a maior das injustiças para a alma humana. Estou me referindo à alma humana. É uma palavrinha chamada abuso. Então, quando você tem alguém irritado, qual é uma das coisas que a gente investiga? Abuso. Se a pessoa de alguma forma foi abusada. Porque se ela foi abusada, a ira, por causa daquela injustiça, ela vai ser uma tônica na vida daquela pessoa.
Meus queridos, eu sou um privilegiado. Porque eu não sei quantas histórias difíceis eu ouço e quantos milagres da intervenção de Deus eu vejo. Porque quando a pessoa entende aquilo, parece que caem as escamas dos olhos. E a pessoa simplesmente entendeu a motivação dela para aquilo, para aquela ira que ela está tendo. São 5 tipos de abuso. O primeiro, sexual. O segundo, emocional. O terceiro, psíquico. O quarto, de privação. O quinto, físico. São 5 abusos. Tá? Deixe-me explicar para os irmãos cada um desses abusos. O sexual dá para entender. É quando uma criança é tocada indevidamente, certo? Isso está ficando cada vez mais grave. Nós temos 2 tipos de abuso desse. Nós temos aquele que é feito num assalto, num sequestro, e que tem um abuso desse. E nós temos aquele que é feito, e aí é um problema, e tem que ter um elemento em comum, que é uma palavrinha chamada confiança. Quando você tem confiança, você não pressupõe isso. Por isso que quem mais pratica esse tipo de abuso? Avô, tio, primo, pai, e aí qualquer tipo de líder. Pastor, padre, médico, qualquer uma dessas categorias, que tem um pouco de autoridade sobre a pessoa. Para dizer que há um abuso, nós temos que qualificar com pelo menos uns 3 anos de diferença. Porque se a idade é mais ou menos parecida, não é abuso, é uma brincadeira. Mas se a idade tem uma diferença, dá muita diferença de cabeça e de corpo. Então aí constitui uma relação desigual, certo? Deixa eu explicar de um jeito prático. Uma criança é tocada indevidamente. 2 reações ela tem. A primeira, ela fica paralisada. Ela sabe que tem algo errado acontecendo, mas ela não consegue reagir. Então ela fica paralisada. Registra o tipo de toque que ela teve, registra essa paralisia. Na vida adulta, eu vou virar para essa pessoa, digamos que tivesse sido o Rafael. Eu viro para o Rafael, ele agora está na vida adulta, e ele paralisou quando aquilo houve na infância. Eu viro para ele e digo, Rafael, me empresta R$50? Ele paralisa, mete a mão na carteira e me dá os R$50. O problema é que são os últimos R$50 que ele tem para passar o mês. Mas ele simplesmente paralisa. Então, pessoas que têm dificuldade de dizer não, nós investigamos abuso. Existe uma outra causa para não dizer não, que não o abuso. Quando você tem muita necessidade de aceitação pelo outro. Então aí você diz sim para tudo, porque você quer que o outro goste de você. Porém, existe uma segunda reação da parte da criança. Qual é? Ela não paralisa, ela fica contida. Ela está morrendo de raiva daquilo, morrendo de raiva daquilo. Certo? O que acontece? Registra o tipo de toque, registra a contenção. Na vida adulta, eu viro para essa criança, que agora é um adulto, para o Rafael, e peço os mesmos R$50, que são os últimos R$50 que ele tem para passar o mês. O que ele faz comigo? Ele vira e diz assim, ô Rafael, você me empresta R$50? E ele diz assim, ô César, quem você acha que eu sou? Você acha que eu sou banco? Se eu te emprestar, eu não tenho o que comer. Mas se eu não te emprestar, eu sou ruim. Ou a situação que você me meteu, ele tem uma reação desmedida, que não corresponde à realidade. Ele podia só ter me dito, César, não tenho. César, não consigo para
te emprestar, porque o que eu tenho é para eu passar um mês. Ele podia ter tido uma reação branda, mas não, ele tem uma reação explosiva comigo. Por quê? Porque o que ele não conseguiu pôr para fora lá atrás, ele põe agora. E se eu não tiver o cuidado de entender a motivação, eu só digo que ele é irritado. Nossa, que sujeito irritado. Vai para a cruz, meu filho. Que isso? Mas, como eu estou explicando para os irmãos, a ira, você tem que compreender ela, o ato, mas você tem que compreender também a motivação interna. Vocês estão conseguindo me entender? Uma criança abusada, ela tem alguns sintomas na vida adulta. Quais são eles? Dificuldade de dizer não, irritação excessiva, tem um senso de justiça exacerbado, toda injustiça, ele inflama, não levanta a mão. Mas você tem um senso de justiça exacerbado? A injustiça te fere, te machuca, você tem vontade de ir lá e resolver aquilo? Senso de justiça exacerbado. Tem problema tem indignação, fica indignado, que é uma fase anterior da ira. A indignação é um pecado anterior ao pecado da ira. Então, como a ira também não é pecado em alguns momentos, a indignação também não pode não ser pecado. Porque Deus também fica indignado sem pecado. Mas a pessoa passa a ter indignação, ela fica inflamada. Nossa, Jonathan, você viu Rafael, o jeito que ele me respondeu? Que sujeito mal educado. Então aí a gente vai pegando toda a injustiça e, nossa, não aguento ver aquilo, não aguento ver aquilo, não aguento ver aquilo, não suporto conviver com isso daqui. É um indício de um problema que você sofreu. Você pode ter problemas de sexualidade desenvolvido na adolescência e você, via de regra, tem problema com a mãe. Por quê? Aqui estou eu. Imagina que o microfone sou eu. Quem é o primeiro elemento na casa que protegia o César quando ele era criança? A mãe. Quem é o segundo? O pai. Por proximidade, o acerto e erro da mãe é mais grave. Eu posso pegar um pai que abusou de uma filha. De quem que a filha é ressentida? Da mãe. Porque não protegeu. E aí ela desenvolve ao longo dos anos uma atitude irritada com a mãe. Uma irritação com a mãe. Vocês estão me entendendo? Então, assim, são sintomas que a gente vasculha. Queridos, sem medo de errar, nós temos de 30% para mais de irmãos aqui que tiveram esse problema. Porque a nossa cultura é uma cultura muito baixa nessa questão de sexualidade, muito baixa. Em países gelados, é mais ainda. Alguém me falou, um psicólogo norte-americano me falou, que nos Estados Unidos, a cada 10 meninos, 7 tiveram problema. Eu acho um índice muito alto, mas ele é quem leu. E das meninas, 5. Porque na cultura gelada você fica muito em casa. E isso propicia muitos pensamentos indevidos. Na nossa cultura, a sensualidade faz parte dela. Então isto provoca ira dentro de nós. Fez sentido? Eu gostaria... Qual é o grande problema disso daqui? Este trauma dita padrões. E a mente passa a pensar segundo aqueles padrões. Os irmãos estão entendendo? Certo, mas existem outros 4 abusos. O abuso emocional, qual que é? O abuso emocional é quando uma criança tem que cumprir uma tarefa que não lhe pertence.
ela tem que fazer algo que não é dela. Então você tem uma menina de 8 anos de idade que tem que cuidar dos irmãos para a mãe dormir, porque a mãe é meio folgada. Então ela tem que assumir um papel que não lhe pertence. Quando você tem um menino de 10 anos de idade que tem que trazer comida para dentro de casa. Queridos, eu ouço todas essas histórias. Ele está assumindo papéis que não lhe pertencem. Quando pais brigam e o filho ou a filha tem que mediar a briga. Não é papel da filha fazer isso. Vocês estão me entendendo? Quando um filho ou uma filha é confidente de pai e mãe, isso é abuso. Porque uma filha pode ser amiga íntima da mãe, mas uma mãe não pode ser amiga íntima da filha. A filha não tem estrutura para isso. E quando a mãe começa a abrir seu coração com sua filha, isso vai pesar para a filha. Isso é abusivo. A filha está cumprindo um papel que não lhe pertence. A mãe tem que arrumar uma amiga, mais ou menos da idade dela, para poder resolver os dramas dela. Não pode ser de outra forma. Isso é abuso. Deixa a dificuldade de dizer não, deixa a irritação. Segunda coisa. Terceiro abuso, o psíquico. É quando a psique da pessoa é denegrida. Seu isso, seu aquilo, ou preguiçoso, você não presta. Aliás, essa história de chamar filho de preguiçoso encerra hoje aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Tem algumas coisas que marcam o cérebro humano. Não chame um filho de preguiçoso. Porque até os 30 anos de idade ele pode mudar em qualquer pecado. Não chame. Porque antes dele ser preguiçoso, ele pode ter TDAH e ser distraído. Ele pode ser acomodado por falta de energia corporal. Ele pode ter uma dificuldade química no corpo dele, que não produz energia. Eu estava com 1 ano e pouco da perda da Leci, eu dava 11 da manhã e dava 5 da tarde, mas só manivelado. Eu tinha uma perda de energia e eu achei que eu estava deprimido. Final de manhã de trabalho, final de tarde de trabalho, eu achei que eu estava cansado e deprimido. Pedi ajuda de uma médica. Fizemos os exames, o meu cortisol não era reposto. O cortisol é reposto às 7, às 11 e às 5. Era químico. Repus o cortisol, acabou. Você não sabe se um filho que está com dificuldade, se é químico ou não. Mas a tendência da gente é o quê? Preguiçoso. Ele pode ter TDAH e ser distraído, ele pode ter uma falta de energia, ele pode ser acomodado, ele pode ser procrastinador, adiar as tarefas e, por último, ele pode ser preguiçoso. Só que, em geral, a gente já pula lá para o último. Ou preguiçoso, ou preguiçoso, ou preguiçoso. O problema é que entra. E a Bíblia diz assim, assim como o homem o pensa, assim ele o é. Se você gerar esse tipo de informação na cabeça dele, ele vai viver como se isto fosse a verdade dele, certo? Aí nós temos o abuso físico, quando a criança é agredida fisicamente. Queridos, Deus fez um lugarzinho para a criança ser corrigida. Tá? Vocês estão entendendo. Tá? Então, tem uma forma certa de corrigir a criança, de punir a criança, de fazer a correção de uma forma adequada. Deus não é punitivo, mas Deus é corretivo. Tá? E a última é quando a criança sofre privação. É quando você tem condições de dar algo e não dá. Então, por exemplo, tem pais que têm condição financeira e fazem o filho viver uma escassez, porque querem ensinar que ele tem que aprender a providenciar as coisas dele. Mas, querido, você não está vivendo dentro da verdade. Deus te abençoou com um pouco de dinheiro. O teu filho tem que ser beneficiado disso. Então, você tem condições de ensiná-lo a lidar bem com dinheiro sem privá-lo. Quando pais priorizam um filho e não outro, dão para um filho afeto, carinho, estímulo, elogio e não dão para o outro. Isso é injusto.
Você está privando um de ter a mesma coisa. Então você deveria equilibrar isso daí. Então são formas que tem de privação. Esses 5 abusos geram a mesma irritação. Posso passar? Posso avançar? Uma pregação meio estranha, né? Não é habitual, né? Mas retrata o pecado nosso? Retrata. Vocês estão me entendendo? Retrata a maneira pela qual nós funcionamos. E quando a gente tem a verdade, a gente é totalmente livre. Certo? Segundo pecado. Agora, eu tenho 18 minutos. Eu vou ser bem objetivo na forma de colocar. Não vou me deter demais, senão eu não gasto, eu não consigo concluir os outros 3 pecados. Perdão. O que significa a palavra perdão na Bíblia? A palavra perdão significa despachar, soltar, mandar embora. Então alguém erra com você. Que irmão, olha o que ele fez. O que você tem que fazer? Despachar. Mandar embora. Você tem que soltar aquilo. Você não pode prender aquilo. Por que este tema em particular ele tem tanta importância? Por quê? Porque o nosso Senhor, só vou citar em Lucas 23, 24. Por que esse tema é tão importante? Porque em Lucas 23, 24, o Senhor está na cruz e o Senhor fala 7 frases. Qual é a primeira? Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Queridos, por que é a primeira frase do nosso Senhor na cruz do Calvário? Porque, queridos, Ele está mostrando para nós que perdão é um tema que nós não brincamos. Nós não brincamos. O nosso Senhor tinha tudo para ser reativo naquela cruz. Mas Ele sobe na cruz com que atitude? Perdoa-lhes. E, queridos, não apenas isso. O que tem me chamado a atenção nessa frase, que é significativo para mim, não é apenas o Pai, perdoa-lhes, mas é também, eles não sabem o que fazem. Meus queridos, as pessoas não têm noção do quanto nos machucam. Assim como nós não temos noção do quanto machucamos os outros. Nós não temos noção da maldade que os outros não têm noção da maldade que tem conosco, mas nós também não temos noção da maldade que nós temos com os outros. Então, nós precisamos entender que esse tema é muito importante. O Senhor não daria conta daquelas 6 horas de cruz se Ele não começasse com perdão. Você já pensou se Ele fica naquela luta? Solta e volta, solta e volta, solta, esquece o que fizeram, mas volta aquele sentimento ruim. Você já pensou como aquelas 6 horas de cruz seriam difíceis para Ele? Então o Senhor nos mostra que é impossível tomarmos a cruz do nosso Senhor sem termos uma atitude claríssima de perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não dá. Talvez um dos temas mais centrais desse evangelho que nós ouvimos, desse evangelho centrado na pessoa e obra de Cristo, talvez um dos temas mais centrais que existem é olharmos o nosso Senhor e repetirmos a vida dele, cumprirmos a vontade dele em nós. Meus queridos, a cruz representa a vontade de Deus. Não dá para assumir a vontade de Deus se não tivermos uma atitude de perdão. E aí na vida familiar, uma pessoa que não perdoa é uma pessoa rançosa. Vira os olhos, balança a cabeça, não olha, se distancia, porque está ferido e machucado.
e não aprendeu a lidar com a atitude de perdão. Eu, no início do meu primeiro casamento, eu ficava até 2 semanas sem falar com a Alessi. Tem algum homem aqui que é assim, que já foi assim, que fica tempo sem falar? Levanta a mão. A gente é sensível, mas é de um milímetro só. Mas de um milímetro só. Nosso ouvido é de donzela. Com todo respeito às donzelas. Tudo machuca. Tudo machuca. E aí nós temos que aprender a lidar com o tema perdão. Não, uai. O outro errou. E isso vai acontecer e eu tenho que me recuperar rápido. Uma coisa que me chamou muita atenção foi eu estava ouvindo Paulo Bornelli num acampamento de casais. Eu e ele íamos, ele ia partilhar e ele passou mal e teve que ir embora e eu assumi o acampamento. Mas eu quem estava levando e trazendo ele a Dulce, eu e a Alessi estávamos fazendo isso. E aí, o Paulo Bornelli virou e falou: irmãos, eu tive um dia de manhã que eu briguei com a Dulce, às 10 horas da manhã. E eu saí de casa. Mas saí bravo com a Dulce. E imaginando o que ela tinha feito. Mas, meus queridos, quando deu meio-dia, eu não dei conta. Eu tive que voltar e pedir perdão para ela. E eu ouvindo ele e dizendo assim: Senhor, ele levou 2 horas. Quantas horas eu levaria para restaurar? E eu peguei o exemplo dele. Senhor, eu quero restaurar rápido. Então esse assunto é importante porque não dá para tomar a cruz do nosso Senhor sem perdão. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que esse assunto é importante? Porque Mateus 6, 14 e 15 nos ensina que se nós, logo depois da oração sacerdotal, e aí diz, porque se vocês não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. E aí vale uma boa conversa teológica. Mas o fato é que você se imagina sem Deus te perdoar? Ah, então é um tema que nós temos que resolver. Porque o texto bíblico está dizendo isso. Vocês estão entendendo? Então tem uma importância muito grande. Mas não para aí. Você quer ver a terceira coisa pela qual o tema é extremamente importante? Jesus entra na casa de Simão, o fariseu. E Simão o recebe, cheio de desconfiança. É um fariseu, baseado na lei. E entra uma pecadora. E esta pecadora ajoelha aos pés do nosso Senhor, chora, rega os pés do nosso Senhor com as lágrimas dele, enxuga os pés dele com o cabelo dela, beija os pés do nosso Senhor. Ela tem toda uma atitude que Simão deveria ter tido. E Simão vira e diz assim: se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher. E Jesus, lendo o pensamento dele, Jesus diz assim: Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Uma pessoa devia 50, outra devia 500. E ambas foram perdoadas. Quem vai amar mais? Ele respondeu: eu suponho que aquele que mais foi perdoado. Ele falou: você respondeu bem. Eu entrei em tua casa, você não me lavou os pés, você não me deu ósculo, mas ela não para de me beijar os pés. Ela lavou os meus pés com as lágrimas dela, enxugou com o cabelo dela. E isso daqui é um perfume suave ao meu Senhor. Ela fez, você não me ungiu a cabeça, mas ela faz isso comigo. E por isso eu vos digo, a quem muito é perdoado, muito ama. Presta atenção. Se você tem dificuldade de perdoar, via de regra, é porque você se acha muito bom, muito correto, muito certo. Você está me entendendo? E você ainda não viu a extensão do seu pecado. E quando não nos sentimos perdoados, não conseguimos amar. Aí Jesus resume dizendo assim: quem muito perdoa,
muito ama. Olha como é que Satanás é sutil. Ele mete um dardo inflamado na cabeça do Rafael o tempo inteiro, para ele lembrar coisas que as pessoas erraram com ele. Por quê? Porque à medida que Satanás mantém ele lembrando do erro dos outros contra ele, Satanás mantém ele sem amor. Homem, olha o tamanho da seriedade do assunto para nós que temos que amar as mulheres. Se você ficar melindroso lembrando os erros dela, não porque ontem, não porque anteontem, não porque anteontem. No meu primeiro casamento, os irmãos sabem que eu estou namorado, então eu estou treinando como é que se fala. Estou aprendendo como é que se fala, porque daqui a pouco eu vou casar. Então, vocês não estranhem não, é um aprendizado. No meu primeiro casamento, alguns anos antes da Alessia adoecer, a gente tinha algumas brigas que eram boas. Sabe aquela briga de um fala, outro fala, e a gente sai do zero e chega no lugar nenhum? Alguém aqui vive isso? Só uma corajosa, junto comigo, que levantou a mão. Eu acho que tem mais gente aqui, né? Tá bom, aí a gente conversando e o Senhor me deu a clareza. A gente brincava que a Alessia devia ter memória ovular. Ela devia lembrar de quando era óvulo. Porque não é possível. Então nós íamos conversar, eu errava em alguma coisa, então ela me chamava, então, César, você fez tal coisa. E há 10 anos atrás, você estava com uma camisa vermelha, a gente estava em tal lugar, e aí o que aconteceu? O Senhor me deu discernimento. Quem reconta, ressente. Aí eu falei, Lê, isso daqui está ficando perigoso para você, porque você está ficando muito doída. Vamos aprender uma coisa? Você vai aprender a não contar histórias mais que passaram. Você vai me falar de princípios quebrados. César, você está quebrando tal princípio. Você já fez isso lá atrás também. Pronto. Gente, reduziu a conversa. Porque não havia o peso da história. Vocês estão entendendo? Então, quem aqui é bom de memória? Levanta a mão. O que eu estou falando faz sentido, irmãos? Quem reconta, ressente. Vocês estão entendendo? E aí tem lutas com o perdão. Então isso precisa encerrar. Só vou citar os textos bíblicos. Miqueias 7. Deus, 7, 18 a 20. Deus lança o nosso pecado na profundeza do mar. Homem nenhum é capaz de chegar lá. Quem somos nós para lembrarmos o pecado do irmão de outrora? Quem sou eu para virar para qualquer um dos irmãos e ficar lembrando o pecado que os irmãos tiveram lá atrás? Quem sou eu? Se Deus, a fonte de todo amor, lançou num lugar impossível de ir buscar esse pecado. Depois, Provérbios 17, 9. Quem encobre o pecado adquire amor. Então, ficar conversando sem lembrar os pecados do outro, a gente adquire amor. Depois, Isaías 43, 24 e 25. Esse texto é maravilhoso, porque ele diz assim: vocês me cansaram e me fadigaram com os seus pecados. Aí o texto bíblico diz assim: eu mesmo, por amor de mim mesmo, perdoo as suas transgressões, e dos seus pecados não me lembro. Presta atenção, perdão é um ato de amor pessoal. Quando você perdoa, você está se amando. Eu mesmo, por amor de mim mesmo, sou o que perdoa as tuas transgressões. É um ato de amor pessoal. Que mais? Mateus 18, 21 e 22 ensina o quê? Que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Por quê? Deus é o único que é capaz de perdoar em dose única. Perdoou? Lançou na profundeza do mar? Não se lembra.
Então, quando nós nos aproximarmos do Senhor na eternidade, Ele vai virar para nós e vai dizer o quê? Ô filho amado, vem cá. E aí você vai dizer, mas e os meus pecados? Pecado confessado é pecado perdoado. Ele não se lembra, porém nós. O Rafael peca contra mim. Hoje sobrou para você, Rafael. O Rafael peca contra mim. Ai, Deus, olha o que o Rafael fez. Mas não é possível. Até jovem agora está fazendo isso contra mim. Deus, estou perdoando ele. Mandei embora. 2 horas depois, o que eu tenho que fazer de novo? Estou mandando embora. 2 horas depois, o que eu tenho que fazer? Mandar embora. Até a minha alma encontrar o descanso no Senhor. E eu estou te dando um segredinho. Para eu me resolver com o Rafael mais rapidamente, eu despacho o que ele fez e eu oro por ele. Deus, você não vai orar. Ô Senhor, o Senhor está vendo a injustiça que esse irmão fez comigo? Porque aí eu estou relembrando o pecado. Você vai orar de que jeito? Senhor, estou abençoando o Rafael. Estou abençoando e não amaldiçoando. Eu peço que o Senhor ajude ele a encontrar o teu caminho. Lembra aquele casal que eu falei para os irmãos? Se vem na minha mente, eu oro. Eu não brinco com isso. Se vem na minha mente, eu oro. Certo? Certo. E aí nós temos Mateus 18, 23 a 35, a parábola do credor incompassivo, onde nós somos mais pecadores do que aqueles que nos ferem. Venci a questão da mentira. Posso tirar 7 minutos? Aí eu encerro. Terceiro pecado, a mentira. Certo? Um texto importantíssimo de mentira é Mateus capítulo 3, versículo 19 até o versículo 22. É extremamente importante esse texto. Por quê? Porque o texto diz que nós não gostamos da luz. Efésios capítulo 4 diz que o fruto da luz, lembra que Deus é luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, o que transmite a luz? Bondade, justiça e verdade. Isso é o fruto da luz. Tá? Quando eu pratico a verdade, eu pratico Deus. Eu estou no Senhor. Quando eu pratico a verdade, eu estou praticando a luz. Eu estou dentro da luz. Então, Deus não está em nenhum outro lugar que não tenha luz. Então, o texto de Mateus 3, ele vai dizer, desculpem, gente, Peraí. Mateus 3. Desculpa, João 3, de 19 a 21. Isso, eu citei errado. João 3, de 19 a 21. O texto lá diz que nós não gostamos da luz. Se você imaginar que no céu vai ter um filme contando a tua vida, como é que você vai ficar? Tem irmãos que pregam isso. Assim, não há base bíblica, e pecado perdoado, confessado é pecado, é um filme que vai estar em branco. Porque o Senhor perdoou a gente daquilo. Você está me entendendo? Só que a gente ficaria extremamente constrangido. Por isso, mulher, você não pode falar do seu marido na frente dos outros. Porque isso é desrespeito. Especialmente falar mal dele. Isso é desrespeito. Isso constrange qualquer homem, tá? Quais os cuidados que nós temos que ter? Nós temos a mentira, pode ser por ação ou pode ser por omissão. Então eu preciso falar algo para o Rafael e eu não falo. É uma mentira de omissão. Mas eu minto para o Rafael a respeito de algo. Rafael, aquilo
eu fiz assim e assim, eu estou mentindo. É um pecado por ação. Então, omissão na mentira também é pecado. Não, eu não menti, eu omiti. Você tinha que dizer? Tinha. Então é mentira. Só que é mentira por omissão. E não por ação. Mas é mentira. Outra coisa importante, João 16, 12 e 13. Diz o quê? Tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Verdade, tem uma hora certa de vir para fora. Você não pega uma criança de 5 anos e diz assim, senta aqui, vou te contar como é que eu e tua mãe fizemos você. Ela vai ter estrutura aos 18, mas ela não tem estrutura aos 5. Não dá para falar isso. Então, verdade tem uma hora certa de vir para fora. Os efeitos da verdade. A verdade liberta, João 8,32. A verdade une, 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Meus queridos, tem casais aqui assim, 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 assim e assim. Qual é a diferença? A capacidade de lidar com a verdade. Quanto mais verdade, mais unido. O que mais? Isaías 32, 17. Porque o fruto da justiça será paz, repouso e segurança. Não há justiça senão a luz. O fruto da justiça será paz, repouso e segurança. Lares que lidam bem com a verdade são lares que são equilibrados. Temos que estabelecer 2 verdades. Anota aí, 2 Coríntios 5,10, a verdade do que fazemos. 2 Coríntios 5,10, a verdade do que fazemos. E 1 Coríntios 4,5, a verdade da motivação que temos naquilo que estamos fazendo. Então, você tem que esclarecer o que você faz e a motivação que há dentro de você. Certo? Último pecado. O pecado da vitimação. O que é a vitimação? É uma atitude onde nós não queremos enfrentar as coisas. Nós não queremos conversar, nós não queremos aprofundar, nós não queremos ver o mal que fizemos, nós não queremos. Não queremos. A gente parte do pressuposto de que gente boa não passa por coisa ruim. E o Senhor, Ele foi perfeito e foi crucificado. Então existe um livreto antigo com o seguinte título: Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Gente, não tem regra na vida. O bandidão da favela vai comer uma picanha agora. Não que na favela só tenha bandido. Mas o bandidão escondido vai comer uma picanha. É uma coisa boa. Você está me entendendo? E tem pessoas corretíssimas passando necessidade. Porque não tem regra na vida. Só que quando nós nos vitimamos, eu acho que a melhor forma que eu tenho de explicar para vocês a vitimação é contar uma história. Eu estou numa avenida com o carro a 50 por hora, que é o limite de velocidade, estou andando a 45 por hora, e um sujeito sai fora da faixa de segurança, atravessa correndo, e eu atropelo ele. Para tentar desviar, eu tiro o carro e eu bato o meu carro numa árvore central e dá perda total no meu carro. Eu te pergunto, quem é vítima de quem? Ele é minha vítima ou eu sou dele? Eu sou vítima dele. Faz sentido? Porque ele fez algo errado contra mim. Ele atravessou fora do lugar que deveria atravessar. Então, essa é a história. Mas ele está estendido no chão, machucado. Eu posso chegar lá e dizer: ô, seu louco, como é que você foi atravessar aqui? Onde é que você estava com a cabeça?
Olha o prejuízo que você me deu. Você vai pagar por tudo isso. Eu posso fazer isso? Não. Preste atenção. Vítima não pode ser confrontada. Vítima tem que ser cuidada. Então, quando uma pessoa se vitima, não, você não está entendendo o tamanho da dor que eu estou vivendo. O que você fez contra mim é muito pesado, é muito difícil. Você não está entendendo isso. Meus queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Caiu um fio do teu cabelo sem que Deus o permita? Não. Você pode passar por uma dor sem que Ele o permita? Não. Por que você está se escondendo atrás da sua dor? Sabe por que a gente se esconde? Porque a gente não quer ser confrontado. A gente só quer ser cuidado. A vitimação é um processo sorrateiro. E qual é o grande dano da vitimação? Nós não crescemos. Então, pessoas que são muito críticas aos outros, que ficam fazendo muita queixa das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas coisas, das suas angústias, essas pessoas não crescem. Quando eu estava estudando sobre isso, o Senhor me lembrou de uma história. Eu estava no meu primeiro ano de vida cristã. Nós fizemos um encontro de meninos. Eu estava ali com 16, 17 anos, 2 anos de vida cristã. E aí, moleque é moleque. Resolvemos pegar todo mundo e passar barbeador, fazer alguma coisa com a molecada. Então a gente pegava a força e fazia alguma coisa com o sujeito, né? Tá bom, passava pasta de dente, esse tipo de coisa que moleque faz. Chegou a minha vez. Eu dei a ideia, comecei a fazer com todo mundo, porém, chegou a minha vez. Gente, como que o Espírito Santo faz? O que eu fiz? Me vitimei. Ai, vocês estão me machucando, está doendo, está doendo, está doendo. Uma vitimação de mentiroso. Eu joguei uma ideia de que eu estava sendo vítima dele. O que eles fizeram? Me largaram. O problema é que se eu tive essa atitude algumas vezes na vida, quando eu tive, eu não cresci. Porque quem vitima não cresce. Por isso que é uma ação maligna. Porque rouba o nosso crescimento. Então vasculhe o teu coração. Amém, irmãos?